cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Essa é a verdade prática da lição de número 4, das lições bíblicas de adultos da nossa escola bíblica dominical. E esse é o nosso quarto vídeo, a nossa quarta videoaula sobre as lições bíblicas de adulto do nosso segundo trimestre da escola bíblica dominical. E essa lição de número 4 tem a temática resguardando-se de sentimentos ruins e traz uma abordagem sobre parte do ensinamento de Jesus que ficou conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 de Mateus, e que nós temos estudado esse sermão, cuja temática geral da nossa lição desse trimestre é os valores do reino de Deus. Então, nós traremos essa videoaula sobre essa lição de número 4, sobre esse ensinamento de Jesus, sobre o fato de que nós, discípulos do Senhor, devemos nos resguardar, devemos ter cuidado, devemos ter preocupação quanto à questão dos sentimentos ruins. E nós vamos ver nessa abordagem que Jesus, como nós temos estudado até aqui, Jesus, ele não desvaloriza a lei, Jesus não anula a lei, Jesus não contraria a lei, pelo contrário, Jesus cita a lei, Jesus valoriza a lei, Jesus explica a lei, Jesus amplia a lei. Então, inclusive, nessa lição de hoje, que temos um comentário embasado nos versículos 21 a 26 do capítulo 5 de Mateus, Jesus está tornando nessa lição uma compreensão mais abrangente daquilo que a lei diz sobre sentimentos ruins de uma pessoa para com o próximo. Nós vemos que os judeus, eles tinham um sentimento no que diz respeito a você prejudicar alguém, de confusão, que a pessoa só teria culpa quanto a uma outra pessoa dentro desse contexto se ela executasse um mal para com o outro, no sentido de matar uma pessoa. Então, se uma pessoa cometesse um homicídio, literalmente, ele era culpado. Mas Jesus vem para dizer que tem pessoas que nunca mataram fisicamente, nunca concretizaram, muitas vezes, desejo que tem de prejudicar alguém, de matar alguém, de brigar com alguém, mas que já cometeram um pecado nesse âmbito, nesse contexto. Então, é nessa linha, essa abordagem, basicamente nessa linha o que Jesus trata e que estaremos estudando nessa lição de número 4. Nós vemos, por exemplo, nós vemos inclusive no nosso texto áureo, que é um dos versículos que estão dentro desse conjunto de versículos, do qual se extraiu a lição de hoje, que nós vemos que o pastor Osiel Gomes traz aqui já no nosso texto áureo, o versículo 22 do capítulo 5 de Mateus, quando Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Então, o que é que Jesus está abordando aqui? A respeito do sexto mandamento, que diz: não matarás. O texto está dizendo não matarás, mas a compreensão do texto é mais ampla do que aquilo que estava sendo entendido pelos religiosos da época de Jesus. Porque eles entendiam o seguinte: eles eram muito presos à lei, muito presos à letra da lei, e não ao contexto daquilo que a lei queria dizer com uma frase, com uma expressão. Né? Porque de que adianta o ser humano pensar que é errado ele matar alguém, mas ele fazer uma série de coisas ruins para com alguém, ainda que ele nunca tenha matado uma outra pessoa. Né? Então Jesus vem para dizer que não só é errado, não só é sujeito
a julgamento, é sujeito à pena, é sujeito à sanção. Aquele que executa um projeto de morte a alguém, mas também aquele que se ira contra alguém, aquele que tem ódio, que tem raiva, que tem rancor de outro alguém, já está cometendo pecado nesse âmbito. Então Jesus diz assim, ó, vocês dizem que não matam e que se julgam justos por conta disso. Mas eu venho dizer para vocês que qualquer um que sem motivo se encolerizar, ou seja, sentir cólera, diz respeito à ira, à raiva, qualquer de vocês que irar-se, que sentir raiva, ódio de alguém, ou seja, que sentir ódio contra o seu irmão, será réu de juízo, ou seja, estará sujeito a juízo, já está sujeito a julgamento. Não é só se você ir lá e se arremeter contra o seu irmão e o ferir até a morte. Não. Antes de alguém matar outro, tem um sentimento que nasce no coração. E é disso que Jesus está falando. Que Jesus está demonstrando uma aplicação mais ampla do que quer dizer o sexto mandamento do Decálogo. Então nós vemos já na parte introdutória da nossa lição que nós aprendemos com o nosso mestre divino que o evangelho não é antinomista, que é uma abordagem que nós vamos ver de forma mais detalhada já no primeiro tópico, né? Então o evangelho ele não é antinomista. O evangelho não é contra regras. Ele é a favor das regras. Então, o evangelho não é contra a regra, contra a lei. Ele é a favor. Agora, um ensinamento no evangelho a partir de Cristo, ele vai além do que a letra da lei mostrava para o entendimento dos religiosos judaicos. Então nós vemos que Jesus, dentro do que Jesus ensina, a cólera é a antessala do homicídio. Ou seja, ante diz respeito a antes ou anterior. Então, nós podemos entender a partir do que Jesus mostra que a cólera ela está ali logo antes do ato, da consumação do ato. Então, a cólera ela vem antes de alguém cometer, antes de se consumar o ato do homicídio, a pessoa sente cólera, raiva, ira, ódio, rancor de alguém. Aí, em função do sentimento, ela executa a ação. Então, Jesus vem falar, Jesus vem se antecipar ao problema até, tratar de algo que vem antes, né? Então, é uma abordagem bem mais ampla que Jesus traz quanto ao entendimento daqueles escribas, daqueles fariseus, de todos os religiosos que eram extremamente legalistas, presos à letra da lei, mas que não valorizavam algo essencial, que é o verdadeiro significado, a verdadeira aplicação, que era a vivência interior do ensinamento de Deus para o ser humano. Primeiro ponto, o evangelho não é antinomista, né? O termo antinomianismo vem de anti, que é contra, e nomos, que é lei. Então a palavra antinomismo diz respeito fala de algo que é contrário à lei, normas e regras, né? Então nós vemos que o antinomismo ele traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Então, existem extremos, e os extremos são perigosos. Em todos os âmbitos da vida, a gente tem que ter cuidado com os extremos. Tem pessoas que são santas demais, que acham erro até no que não existe. E já tem pessoas que dizem servir a Deus, mas de qualquer jeito. Agora, nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser moderados. A Bíblia diz, tudo tem que ser com decência e ordem, inclusive, né? Nós vemos aqui, nessa questão, que o antinomismo diz o seguinte, se nós aceitamos a Jesus, então nós já somos pessoas livres do pecado, nós já não temos mais tendência a pecar. Se nós não temos tendência a pecar, e a lei ela serve para revelar o que é pecado, e tem um monte de preceitos que são preceitos para quem precisava observar só quem viveu antes de Cristo, hoje não precisa mais. Então, o antinomianismo, ele é totalmente contrário à lei. É ser contra a lei, normas e regras. Ele diz que o crente precisa mais ter preocupação com a lei, com os preceitos. No outro extremo, se de um lado nós temos o antinomianismo,
nós temos também, no outro extremo, uma situação que causa preocupação, né? E nós vamos ver que a nossa lição, ela traz essa abordagem. Nós vemos que os defensores antinomianistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso deve ser rejeitada. Imagine, a Bíblia é muito clara em nos mostrar que a lei da época de Moisés, ela é chamada de lei de Deus e lei de Moisés. Por quê? Lei de Deus porque foi dada por Deus. E lei de Moisés porque foi entregue ao povo por Moisés. Mas é a mesma lei, chamada de lei divina, ou lei de Deus, e lei de Moisés. Lei divina ou lei mosaica. Agora, se Deus deu através do líder do povo essa lei, é porque ela é importante, necessária e divina. Veio de Deus. Agora, ela teve um período de atuação direta de um tempo através da lei, que faz parte, inclusive, de uma das 7 dispensações, ou seja, um período específico de tempo, que depois veio a ser substituído o efeito da lei pela graça, porque Deus institucionou, Deus proporcionou um novo tempo, um novo período, que é o tempo da graça, a dispensação da graça através de Cristo. Agora, a graça ela vem como algo superior, como a Bíblia nos ensina, superior à lei, uma revelação maior que a lei. Então, a lei, ela continua existindo e sendo boa, mas ela não está sobre a graça, ela não é maior que a graça. É isso que nós temos que ter bem em mente. Então, nós vemos que há aqueles que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que não tem como ser evitado. Por isso, não há razão para a existência da lei. Um total equívoco dentro do contexto do antinomianismo. Outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao evangelho. Nós temos aprendido, inclusive vimos isso em uma das lições dessa revista, a lição do trimestre passado, primeiro trimestre de 2022, sobre a supremacia das escrituras. Na lição 4 nós estudamos sobre a estrutura da Bíblia, e a partir da lição 5 nós começamos a ver, pormenorizar, ver por partes os detalhes da parte estrutural da Bíblia. E a primeira lição, depois dessa 4, que foi a lição 5, nós aprendemos sobre a lei e os evangelhos, que juntos, em conformidade, revelam a Cristo. Então, não tem como o evangelho ser uma oposição à lei. Segundo ponto do nosso primeiro tópico, a lei e o evangelho. Nós vemos que Jesus, ele não desprezou a lei, muito pelo contrário, nós temos visto, inclusive, a partir da lição, daquilo que a gente já estudou nas primeiras lições desse trimestre, que Jesus, em nenhum momento, ele desvaloriza a lei, ele despreza a lei. Não. Jesus cita a lei, Jesus explica a lei, Jesus valoriza a lei, Jesus aplica a lei e Jesus amplia a lei. Então, muito pelo contrário do que muitos entendem e ensinam. Diferentemente dos escribas e fariseus, o nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente na lei, que é aquilo que a gente citou de início. Nós vemos que esse mandamento abordado por Jesus, explicado por Jesus e ampliado por Jesus, que está em Êxodo capítulo 20, verso 13, não matarás. Nós vemos que os escribas e os fariseus, os religiosos daquela época, que se consideravam justos, que se consideravam muito conhecedores, eles interpretavam esse mandamento de forma equivocada. Eles interpretavam de maneira restrita ao ato específico de alguém matar uma outra pessoa. Mas Jesus vem para ampliar e aprofundar, né? Ou seja, Jesus tornou mais amplo o entendimento sobre esse mandamento e sobre toda a lei, né? E nós vemos que Jesus mostra onde começa, onde inicia a questão do homicídio, que não é só na execução, ele não é só no momento. Ele começa a partir da ira, do ódio, da cólera, conforme Jesus ensina no 5:22 de Mateus, que é o nosso textual da lição. Para nós darmos continuidade àquilo que a gente acabou de citar, para fecharmos esse primeiro tópico, legalismo versus antinomismo. Nós vemos aquilo que a gente tinha começado a citar, eu até quase adianto essa abordagem, que o antinomismo, ele é contra a lei. Ele considera que nós não precisamos observar a lei, que nós temos que desprezar, esquecer, jogar no lixo.
Já o legalismo, já é o oposto. Se de um lado está o antinomismo, no outro extremo, o legalismo. E essa é algo que deve causar preocupação. Por quê? Porque são dois extremos perigosos, porque expõem uma visão contrária ao ensinamento do mestre, ao ensinamento de Jesus. Nós vemos que o legalismo é uma atitude, conforme a nossa lição traz, uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Então, eles entendem o seguinte, que o entendimento correto que uma pessoa deve ter quanto à lei é que ele tem que praticar à risca o que está na lei. Não vou matar ninguém, não vou adulterar com ninguém, não vou cobiçar nada de ninguém. E a visão é restrita ao ato. Se eu não fiz isso, se ninguém viu eu fazendo, então não tenho culpa nisso. Ainda que a pessoa nunca matou, mas sente ódio. A pessoa nunca consumou ali, nunca demonstrou para alguém a cobiça, mas no coração existe. Mas eles tinham um pensamento de que se você se nunca foi visto consumando aquele ato, então você não tem culpa naquele contexto. E a pessoa que conseguir, dentro do conceito deles, ter esse tipo de procedimento, de considerar que consegue cumprir toda a lei, então ele é uma pessoa que pode se achar justa para receber as bênçãos de Deus, para receber a salvação, para ser salvo, para receber o favor divino. Né? Uma compreensão extremamente equivocada dentro daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que Jesus nos ensinou. Então, nós vemos que o legalista é aquele que é extremamente apegado à lei. O antinomista rejeita todo tipo de normas, deixando a pessoa livre para pecar. Então nós temos que ter cuidado com esses extremos. Porque o antinomista, ele diz assim, não precisa se preocupar com essas regras da lei. Nós estamos livres para fazer o que quiser, porque nós já somos de Deus. Que é um equívoco muito grande, porque a Bíblia nos diz que assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós vemos que o legalismo, ele foi duramente refutado pelo apóstolo Paulo, né? Então nós vemos que esses dois entendimentos, eles são refutados pela palavra de Deus. A Bíblia não dá apoio nem para o legalista, nem para o antinomista. Nós vemos que Jesus, ele combatia esse tipo de ensinamento e um grande personagem da Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele também refuta essa ideia. Vamos ver aqui Filipenses capítulo 3, versículo 3, quando Paulo ele está refutando essa ideia. Ele diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, nós podemos ver que quando a igreja começa, o início da história do cristianismo, nós temos ali a igreja nascente, os 12 apóstolos, que eram judeus, e que Jesus os instrui a começar a pregar ali para os próprios irmãos, ou seja, em Jerusalém, e depois expandir, ou seja, alcançar outras nações, alcançar os gentios, que é uma resposta de Deus, para o ser humano, de que Deus quer salvar todos. Começa em Jerusalém e depois vai até os confins da terra. Então nós vemos que Paulo está dizendo aqui, refutando a ideia do legalismo, por quê? Os primeiros cristãos, que eram judeus, que saíram da religião judaica para o cristianismo, eles saíram do judaísmo, mas ainda estavam apegados a alguns preceitos do sistema religioso judaico. Um desses preceitos era de que eles tinham uma compreensão no judaísmo que como eles tinham o costume de os homens serem circuncidados, eles entendiam que toda pessoa que não fosse circuncidada não teria condição de essa pessoa ser uma pessoa limpa, pura. Ainda que ela aceitasse Jesus, mudasse de vida, mas se ela não fosse circuncidada, ela não era uma pessoa pura, não era uma pessoa limpa, porque tinha que passar pelo rito, por esse preceito, por essa regra. E ainda que a pessoa mudasse de vida, estivesse de acordo com a palavra de Deus, mas não passasse por esse preceito, que na verdade era um preceito da religião judaica, e que eles estavam tentando trazer para o cristianismo, entender que ainda era necessário. Mas Paulo, que obviamente era sábio, entendido, e que mesmo num primeiro plano, sendo um servo da lei, ele passa a ser servo de Cristo, servo da graça, podemos dizer assim. E ele passa a instruir a igreja, a dizer que não precisava mais ficar apegado a esses preceitos antigos que eles tinham, que eram provenientes da religião judaica.
inclusive que não era necessário ser circuncidado, não era obrigatório ser circuncidado. Aí ele diz, a circuncisão, ou seja, o verdadeiro processo de mudança, de purificação, somos nós mesmos, ou seja, nós que abraçamos a fé em Cristo, né? Porque isso que que é extremamente necessário para uma verdadeira mudança de vida, né? Aí ele diz, e servimos a Deus no Espírito. Aí, ou seja, então agora, o que nos faz mudar não é o preceito da lei, mas a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós não somos, confiamos na nossa própria carne, nós nos gloriamos em Jesus Cristo. Então nós temos que olhar para Jesus e não achar que as nossas boas obras, confiar na nossa carne de que nós vamos ser salvos. Por exemplo, o jovem rico. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, Jesus questiona com ele diz, não, eu tenho seguido os mandamentos. Então ele achou assim, se eu seguir aqui esses preceitos, ao pé da letra, o mandamento, então eu estou digno. Quando Jesus fez um desafio para ele, ele mostrou que ele não estava preparado, que ele não estava agradando a Deus. Ou seja, ser preso ao rito da lei não resolve. Tem que seguir a Cristo. É Jesus que é indispensável no processo de salvação e não o cumprimento da letra da lei. Vamos caminhar, porque nosso vídeo está ficando longo, mas vamos lá. Então nós vemos aqui, ainda para finalizar esse primeiro tópico, que o antinomismo ele fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 15 e 16, ele fala sobre a necessidade de sermos santos. Como é que o antinomismo vem dizer que nós não precisamos se preocupar com o pecado se a Bíblia nos ensina que nós temos que ser santo? Sede, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, né? Porque Deus diz assim, eu sou santo, sede santo porque eu sou santo, né? Então nós precisamos buscar a santidade. Diferente do que pensa o antinomismo, que a gente que acredita que não precisamos mais nos preocupar com o pecado. Precisamos sim, porque a Bíblia nos chama para a santidade. Seguir a paz com todos é a santificação. Então os princípios morais divinos revelados da Bíblia, eles são atemporais. Não depende de tempo. Em todo tempo, é a mesma, os princípios bíblicos permanecem, como aprendemos na lição do trimestre anterior sobre a supremacia das Escrituras. Então, eles são válidos, os princípios morais divinos são válidos em qualquer lugar, em qualquer época e em qualquer cultura. Para nós caminharmos, segundo tópico, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. O nosso vídeo está ficando um pouco longo, mas com a abordagem do primeiro tópico, que é o mais extensivo, porque a gente já começa a traçar um plano geral da aula, os tópicos 2 e 3 dá para a gente abordar de forma mais rápida, porque boa parte daquilo que a gente vai tratar a gente já começou a citar, a abordar. Então nós vemos aqui, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Primeiro, Jesus e o sexto mandamento. Nós vemos aqui que Jesus ele não anula o sexto mandamento do Decálogo, que está em Êxodo 20:13 e Deuteronômio 5:17. A interpretação de Jesus foi ainda mais elevada e profunda. Ele revela que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Então Jesus revela que o ato de matar alguém é homicídio, mas que o ódio no coração, a raiva, a ira, é um tipo de homicídio, que não é a mesma coisa. É um ressentimento, como homicídio, e o outro é o ato de cometer. É claro que cometer o ato é pior, mas o que começa a acontecer no coração já é um tipo de homicídio, que é o que Jesus está ensinando. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele cita em 1 João 3,15, que qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Ou seja, o apóstolo João está reiterando, está encorpando, fazendo uma citação tal qual a de Jesus quando ele aborda a questão do homicídio. Então nós vemos que o verbo aqui, irar, no grego, que é citado em Mateus 5,22, vem de um termo que quer dizer que quer dizer provocar, incitar a ira, estar zangado ou estar enfurecido. Então, quando ele diz assim, que se encolerizar já é um tipo de homicídio, é quando alguém provoca outro, quando alguém incita a ira, provoca a ira de alguém, quando alguém está zangado com outra pessoa, quando alguém está enfurecido. Então, nós vemos que a fúria, um exemplo bíblico, né, a questão da fúria e da ira de Caim, levaram ele a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Né? É um exemplo clássico, um exemplo claro. O homicídio de Caim não começa e termina no ato, começa antes, na ira que ele tem contra o seu irmão. Então nós vemos que o sexto mandamento, ele não envolve apenas uma sanção penal, ele não fala só da condenação da pessoa, né? Mas ele trata de elementos mais profundos
do que só a pena de quem consumou o ato do homicídio. Ele fala de palavras, de emoções, de insultos que alguém comete contra outro, ou seja, aquilo que antecipa o momento do homicídio. Segundo, a cólera no contexto bíblico. Nós vemos que esse sentimento, a cólera, é um sentimento humano, né? A ira. E isso é uma emoção humana, uma situação inerente à natureza humana, né? Nós vemos na Bíblia que existem várias pessoas justas que se iraram, né? Pessoas justas que se iraram contra o pecado, se iraram contra atos desumanos, se iraram contra o desrespeito à palavra do Senhor, né? Nós vemos que o nosso Senhor, ele manifestou ira contra os que faziam do templo de Deus um covil de ladrões, como cita o evangelista João no capítulo 2, dos versículos 13 a 17. Por quê? Porque estavam substituindo o lugar, estavam, ao invés de usar o templo para adorar a Deus, estavam usando o templo para comércio. Aí Jesus chega e se ira contra a forma com que estavam usando o templo do Senhor, né? Agora, o que nós aprendemos dentro desse contexto é que a ira não pode nos controlar. Todo ser humano é passível de sentir ira. Agora, nós temos que ter cuidado para não nos controlar, para nós não fazermos tudo o que a ira tentar nos levar a fazer, né? Então, nós vemos que o imperativo bíblico é que a ira não pode dominar o crente, o cristão, conforme o apóstolo Paulo cita em Efésios capítulo 4, versículo 26. Vamos ver na palavra do Senhor o que diz Paulo em Efésios 4, versículo 26. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você sentiu ira, evite ficar terminar o dia com aquele sentimento, né? Então, ainda que você se ire, que você tenha aquele sentimento de tristeza, de angústia, mas não deixa o sentimento fazer você consumar o ato que, de repente, aquela ira queira te levar a fazer. Queira nos levar a fazer. Nós temos que ter esse cuidado. Então, nós vemos aqui que, no terceiro ponto do nosso segundo tópico, fala sobre o valor da pessoa humana. Olha que coisa interessante. Aqueles religiosos, eles eram apegados à letra da lei. Jesus agora traz uma visão diferente, né? E eles estavam preocupados com a sua própria espiritualidade, dentro daquilo que eles entendiam que estavam sendo pessoas justas, espirituais, cheias de Deus, que agradavam a Deus. Vamos ver. Nós vemos aqui que Jesus, ele enfatiza o valor da pessoa humana, né? Nós vemos que ele cita, no texto bíblico, diz que se alguém chamar o outro de raca, é sujeito ao juízo, ao julgamento. Pode acabar sofrendo por tomar esse tipo de atitude. Essa expressão raca, que é o termo traduzido que Jesus citou, é quando alguém utiliza palavras pejorativas com outra pessoa, no sentido de dizer que aquela pessoa é inútil, que aquela pessoa tem a cabeça oca, a cabeça vazia, que a pessoa é um nada, que é uma pessoa que não tem valor, que uma pessoa... Quando a pessoa tem um sentimento de desvalorizar, desmerecer, de desonrar alguém, né? Então Jesus está dizendo que quem toma esse tipo de atitude, chamar alguém de raca, é sujeito a julgamento, a sofrer por causa disso, a pagar um preço por causa disso, né? Ou seja, nós vemos que Jesus trata de alguns termos que nós precisamos evitar, né? Raca, outro termo, louco, né? No sentido, conforme o texto diz, a nossa lição cita, que essa palavra louco aqui dentro desse contexto vem de um termo grego moros, que quer dizer ímpio, incrédulo, uma pessoa moralmente desprezível. Então, a Bíblia nos ensina a evitarmos esse tipo de expressão com outras pessoas, né? Porque quem toma esse tipo de atitude, o fim é se tornar réu do sinédrio. O que era o sinédrio? Lugar de julgamento. Então, a pessoa que tomasse esse tipo de atitude estaria sujeito ao julgamento, a receber a condenação. Inclusive, a pessoa que permanecer nessa prática pode receber a condenação de ir para o fogo do inferno. Então, nós vemos que o nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente o que nutre a cólera, a pessoa que alimenta o ódio, o rancor, a raiva, né? Nós vemos que a Bíblia nos ensina que nós não devemos fazer acepção de pessoas, quer seja por cor da sua pele, por condições econômicas, né? A Bíblia nos ensina que nós não podemos ter esse tipo de atitude, de fazer acepção de pessoas, de tentar desmerecer as pessoas por conta de sua condição, da sua cor,
E nós vemos que Pedro ele ensina em Atos 10:34. Ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não faz e nos ensina a não fazermos. Para nós finalizarmos, terceiro ponto, terceiro tópico. A oferta do altar e a desavença. Jesus vai ainda mais além sobre essa questão de lidar com o irmão. Por quê? Porque Jesus valoriza o ser humano, Jesus valoriza a pessoa. Então Jesus não quer que haja problema entre irmãos, que haja problema entre as pessoas, que haja um problema no meio social e principalmente no meio dos cristãos. Muito pelo contrário. Jesus quer que tenhamos comunhão, que se tiver alguma dificuldade que a gente resolva, que a gente converse, que a gente dialogue. Aí aqui cita a questão da oferta do altar, no primeiro ponto. Nós vemos Jesus se dirigir aos discípulos e ele faz com que cada um dos seus discípulos se autoavaliem, se examinem. E Jesus mostra que um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Ou seja, não adianta você estar bem com Deus ali na teoria e estar mal com teu irmão. É isso que Jesus está ensinando, que nós precisamos ter esse cuidado. Nós vemos que para o judeu, o ato dele ofertar era ali um momento sagrado, um ato muito sagrado para eles. Aquela atitude fazia com que eles reconhecessem a bondade de Deus para com eles. Mas, de que adiantava eles ter aquela atitude ali ritual se tivesse com o coração mal com alguém? Né? É o que Jesus estava explicando, ensinando. Né? Nós vemos que Jesus, ele valorizava a atitude de oferta. Ele não disse para eles não ofertarem mais. Jesus fala assim, vocês devem ofertar. Isso é importante, é necessário. Contribuir, ofertar. Agora, Jesus não, é como se Jesus estivesse dizendo, eu não estou dizendo para vocês não fazerem isso. Eu estou dizendo para vocês fazerem isso de forma correta. Ofertem, mas antes se reconcilie com o teu irmão. Ou seja, para você agradar a Deus, para você estar bem com Deus, você tem que estar bem com o teu irmão. Tem que se reconciliar com ele. Então, nós vemos que Jesus está, então, mostrando que não adianta reconhecer a bondade de Deus sem se reconciliar com o próximo. Nós vemos também que o ensinamento de Jesus é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Para finalizarmos o segundo ponto do terceiro tópico, evitando a desavença. Nós vemos que os versículos 25 e 26 do capítulo 5 de Mateus têm relação com os dois versículos anteriores, os versículos 23 e 24. Nos versículos 23 e 24, Jesus fala da adoração, quando ele diz, portanto, se você tiver sua oferta, se você trouxer a tua oferta ao altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa no altar a oferta, volta lá onde o teu irmão, se reconcilia com ele antes e depois você vem apresentar a tua oferta. A oferta é um momento, faz parte do processo de adoração, faz parte do momento nosso com Deus. É uma parte, por exemplo, do processo litúrgico do nosso culto a Deus, quando nós nos reunirmos na congregação. Então ele está dizendo, Jesus está falando a respeito da adoração aqui nos versículos 23 e 24. E nos versículos 25 e 26, ele fala sobre o processo legal, o processo correto que a pessoa deve ter. Se você quer ofertar, se você quer tomar esse ato, ter essa atitude de adoração a Deus, faça de forma correta, de forma legal, de forma que agrada a Deus. Ou seja, concilia-te rápido com o teu irmão, depressa, ou com o teu adversário. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Ou seja, evite um prejuízo, um dano, um julgamento em função dessa tua desavença e procura te retratar para que você esteja bem com ele, bem com Deus, para depois você tomar a tua atitude de oferta no processo da adoração ao teu Deus. Por isso, no versículo 26 diz, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, se você não fizer isso, você não irá estar bem enquanto não pagar o preço pelo erro que você estiver cometendo. Né? Então, nosso Senhor nos convida a sanar, a acabar, a tirar, a aniquilar, a acabar com todas as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Para concluirmos, como servos de Cristo, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Em caso de desavenças e desentendimentos, procuremos nos reconciliar imediatamente e, como diz Hebreus 12:14, seguir a paz com todos. Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus.
Daqui a alguns dias, se permitindo Deus, queremos trazer um comentário sobre a lição 5, sobre a temática O casamento é para sempre. Continuemos firmes na presença do Senhor, firmes na escola bíblica dominical e continuemos aprendendo sobre os valores do reino de Deus, sobre esses maravilhosos ensinamentos do Sermão do Monte. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.